amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que algumas vezes eu falo no canal, que é sobre o medo ou sobre como podemos enfrentar os nossos medos. Eu sou a Tatiane Regis, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações que tem vídeos como esse toda semana. Aqui no canal já tem alguns vídeos que falam sobre a ansiedade, que é a prima irmã do medo. Porém, enquanto a ansiedade ela cuida da antecipação do perigo, o medo ele é a emoção ativada frente a um perigo. A grande questão é que a gente até falou em outros vídeos sobre ansiedade, é que se esse perigo que você está percebendo, de fato ele é um perigo ou não. E aí isso vai passar pela questão de que quem identifica esse perigo tem muito a ver com a interpretação que a gente faz, com o nosso pensamento, como a gente está avaliando aquela situação. Então até aqui eu já dei um pouquinho da função do medo. O medo ele é basicamente uma emoção que está ligada com a nossa sobrevivência. Então veja, se ele é a emoção que eu sinto frente a um perigo, para que eu tenha uma resposta rápida de ação, muito provavelmente nesse caso é fugir. Por isso que o comportamento típico das coisas que a gente tem medo é evitar, ou a gente acaba tolerando aquilo com bastante sofrimento. Então, pensando nesse conceito da sobrevivência, faz muito sentido. Se realmente tem um perigo, é bem natural que a gente ative a emoção medo e dê como resposta o comportamento de fugir, de evitar. Então, esse é o ponto que a gente pode começar a pensar aqui. Se tem a ver com a interpretação que eu estou fazendo, muito dos nossos medos serão medos desproporcionais, serão medos irracionais, como a gente fala. Então, um transtorno, como por exemplo uma fobia, nada mais é do que o medo irreal, acentuado em excesso, porém de algo que não representa um perigo real, não é um medo proporcional, acaba sendo um medo irracional. Eu não vou falar especificadamente sobre fobia aqui nesse tema, nesse vídeo, porque a gente não está falando do tratamento de um transtorno mental. A gente vai falar a mesma lógica do que se faz na intervenção do medo, mas a gente vai tentar incorporar isso para medos que a gente tem no cotidiano, que acabam prejudicando a nossa vida e que a gente poderia fazer algo com isso e entender então qual seria a melhor forma de lidar com esses medos, superá-los, vencê-los na nossa vida. Bom, então se eu falei que o comportamento típico do medo é a gente fugir, qual vai ser a forma de a gente lidar com ele, de vencer o medo? Vai ser a ação oposta, vai ser enfrentar. Só assim a gente consegue resolver o medo. Infelizmente, desculpa, não tem outra forma, outra maneira. Você não vai conseguir vencer aquelas coisas que geram medo, que você tem segurança se você não enfrentá-las. A grande questão é que a gente precisa pensar no como fazer isso para poder fazer isso de uma forma eficiente. Porque você até pode me falar assim: ai, Tati, eu tenho medo de falar em público, eu não gosto, eu tenho ansiedade, eu tenho medo, e eu fico ali muito incomodada e tal. Mais uma vez ou outra eu já tive que fazer e eu acabei fazendo. Mas, ou seja, eu enfrentei e não mudou, por que eu ainda tenho medo disso? Por que isso ainda me incomoda? E isso tem a ver justamente com a parte que eu falei, do como a gente enfrenta, faz toda a diferença. Tem alguns elementos que são essenciais se você quiser vencer o seu medo de uma forma eficiente. Dois elementos estão atrelados ao conceito de exposição. Então, primeiro vamos entender sobre a exposição, que é isso que tem a ver com enfrentar. Se eu não me expor àquilo que eu tenho medo, para como a gente conversa, a gente realmente não vai conseguir superar. Mas ainda que eu faça essa exposição, que eu me exponha aquele medo, esses dois elementos eles vão fazer a diferença. Quais são eles? A frequência e a duração da minha exposição. Então o que isso quer dizer? Não adianta, por exemplo, eu tenho medo de elevador. Não seja ser uma fobia, mas eu não gosto. E às vezes quando eu não consigo pela escada, não tenho outra opção, até eu vou, mas é muito desconfortável. E tal. Imagina essa cena, você entra no elevador, mas você não gosta, você tem medo, mas você tá lá. Então você tá lá suando frio, nervoso. Quando a porta abre, você sai correndo e o teu alívio é quando você tá fora do elevador. Então percebe que nessa situação não deu tempo de gerar o que a gente chama de habituação. A tua curva de medo e ansiedade, ela aliviou justamente quando você estava fora daquele contexto que te gera medo. Então percebe que você não enfrentou aquele medo a ponto de criar uma nova conexão sobre aquilo. Por quê? Vamos fazer um parênteses aqui para entender fisiologicamente, psicologicamente como que o medo se instala na nossa vida. Lembra que tem a ver, que é relacionado à sobrevivência?
pensa que uma criança, ela não tem medos, ela ainda não aprendeu sobre as coisas, então, né, ela é destemida, ela não tem medo de nada. Mas porque ela ainda não teve experiência para ter medo. Então, se a criança, ela passa em algum lugar que ela quer pôr a mão, ninguém deixa, até o dia que ela coloca e leva um choque, ou queima a mão, ela cria uma conexão sobre essa informação. Se eu encosto aqui, eu me machuco. Se eu encosto aqui, me machuca. O medo aparece da próxima vez como uma forma, então, de eu me proteger. As coisas que habitualmente a gente tem medo, muito provavelmente a gente criou uma conexão em algum momento. Seja por uma informação, que tem inúmeras vias de a gente criar informações. A gente não precisa só necessariamente passar pela experiência. A gente pode ter ouvido uma informação, pode ter visto no jornal, na televisão, alguém pode ter falado por a experiência de outra pessoa ter me contado. Depende do meu temperamento, de outras experiências que a pessoa passou. Pode ser grave aquela informação e gera, então, uma resposta de medo como uma forma de preservação ou mesmo de segurança. Então, quando eu entro no elevador e tenho muito medo e quando eu saio alivio, eu continuo com aquela conexão de que quando eu estava ali era perigoso. Agora que eu saí, eu estou em segurança. Então, percebem? O que a gente quer fazer para dessensibilizar uma resposta de medo é basicamente criar uma conexão nova. Então, retomando aqueles dois elementos que eu falei, frequência e duração da exposição. O que isso quer dizer? Frequência. Basta eu me expor uma vez por ano ao elevador? Ou uma vez por mês? Muito pouco. Agora, se eu fizer isso quase todos os dias ou muitas vezes durante uma semana, eu já tenho uma frequência. Estou sempre me expondo àquilo. Igual quem, por exemplo, tem dificuldade para falar em público, começa a dar aulas. As primeiras aulas são terríveis, mas tem que entrar em sala de aula toda semana, tem que entrar, tem que gravar um vídeo. Com o tempo, vai habituando esse aspecto. E a duração, que é o elemento da duração? Igual o exemplo do elevador. Se eu entro, permaneço, eu fico, o que começa a acontecer? Eu estou ali e nada acontece, eu estou ali e nada acontece. A gente vai criando essa nova conexão. Aquele pico de adrenalina que está associado ao meu medo, que estava super alto, eu começo a habituar. Então, se eu entrei com medo 10 e eu vou ficando ali, vou passar 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 15 e nada acontece, eu não permaneço no nível 10. Muito provavelmente eu vou caindo por nível 6, 5, 4. E aí quando eu saio, eu não saio naquele estado de super alívio. A minha ansiedade, o meu medo já foram baixando. Então por isso que esses dois elementos são tão importantes. Quis trazer aqui esse conceito porque dependendo daquele algo que você evita na tua vida, que você queira vencer de alguma maneira, você entenda quais são os elementos importantes que você pode então empregar. Tem um elemento central e muito importante quando a gente vai fazer um trabalho, que é construir uma lista hierárquica dos medos. Ou seja, você nunca começa por aquilo que geralmente gera mais ansiedade. Você começa com uma hierarquia de tudo aquilo que está relacionado com aquilo que é o seu maior medo, que valeria 10, e aí vai vendo todos os passos que vão menos, e aí então a gente vai do 1 ao 10. Porque a ideia é que a gente faça a exposição, começando daquela situação, daquele acontecimento, daquele passo que gera menos ansiedade, e aí a gente vai crescendo pouco a pouco. É como se a gente estivesse subindo uma escadinha. Por que isso é importante? Para que a gente vá construindo aquele senso de autoeficácia, um senso de capacidade de que eu consigo. É mais fácil subir um degrau do que eu subir 50 degraus de uma vez só. Seria muito ansiogênico. Qual seria a lógica de a gente se expor de uma vez àquilo que a gente tem mais medo? A tendência é a gente querer fugir. Quando está muito desconfortável, a gente vai tentar buscar aquele alívio. E isso reforça mais o nosso medo. Então, quando a gente constrói assim, eu tenho medo de elevador, não gosto de entrar. Então, às vezes, dependendo da hierarquia, vai ser um vídeo de pessoas no elevador, eu fazendo uma entrada imaginária, eu imagino entrando no elevador. Então, tem N possibilidades. Tem outras situações que a gente consegue fazer uma aproximação mais específica ainda. Então, até consigo fazer até o tal ponto, depois ver uma outra coisa, por aí vai. Uma coisa que a gente tem que sempre pensar para poder entender e ter etapas que a gente vá se aproximando daquilo que a gente sempre tenta evitar. E assim a gente vai no próximo nível de exposição, quando a gente já se habituou na exposição anterior. Ou seja, tem a ver com eu me expor por um tempo, por algumas vezes, e aquilo já não me causa mais aquela ansiedade 10, já diminuiu. Não precisa zerar, tá? Isso é importante. É que nem a ansiedade. Quando a gente fala sobre ansiedade, eu vou conseguir parar de ter ansiedade? Não, porque é uma questão emocional. Sempre o que a gente está falando aqui é o manejo para que aquilo não gere mais prejuízos significativos na minha vida. Não me paralise, não me faça gritar, não seja um
desconforto seja algo que seja manejável. Então, às vezes pode ser que até exista um mínimo de incômodo em alguns aspectos que você está tentando dessensibilizar, mas não ao ponto de gerar um sofrimento ou uma irritação. Então, só recapitulando, a principal ideia é que o medo é a emoção que cuida de nos proteger de um perigo. Então, se eu estou frente a algo que eu entendo que é possivelmente perigoso, eu sinto medo. E aí é o nosso primeiro aspecto de intervenção, que é eu racionalizar, eu questionar, tá, mas isso realmente é perigoso? Em que sentido? Qual é o pior que pode acontecer? Qual o potencial risco real que isso me traz? Então, muitas vezes você vai perceber que quando você se questiona, ou às vezes no caso do elevador, por não ter conhecimento sobre aquilo, você catastrofiza. Ah, pode ser que caia. Se eu entrar hoje e cair e parar? Então vale a pena você ir atrás de uma investigação sobre isso e ver qual a probabilidade. Às vezes você ser atropelado na rua, você anda na rua todas as vezes, é maior do que, por exemplo, você entrar no elevador e o elevador cair. Por quê? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente interpreta. A gente coloca o nosso pensamento, mas eu acho que aquilo é isso outro. Então lembra, o primeiro elemento é a informação que eu tenho de perigo sobre aquilo que eu gravei, o que eu acho. A gente tem que questionar isso. Muitas das vezes, mesmo questionando, você ainda sente aquele desconforto. Lembra, você condicionou essa resposta emocional. E aí só resolve mesmo com a exposição. A gente precisa se habituar àquela situação, àquele contexto. E a gente só vai conseguir isso se pondo naquele. E aí entra naqueles dois elementos importantes que eu citei, que é a frequência e a duração. Se você sentir que alguma coisa na tua vida você não consegue fazer sozinho, essa exposição, porque muitas das vezes isso é bastante contraintuitivo, e se o teu medo já é uma coisa muito grande, você já tem isso há muito tempo, te paralisa, busca uma terapia. Isso é uma intervenção necessária, com excelentes resultados, até de uma forma breve. Então, se você não consegue sozinho, busca um psicólogo, faça uma avaliação, que isso poderá te ajudar muito a resolver esse ponto. Caso contrário, se você sentir que dá para você tentar usar esses elementos que eu falei aqui, empregue isso na sua vida e veja os resultados. Eu espero muito que você tenha gostado, que isso tenha sido útil de alguma maneira para você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, envia alguém que precisa saber disso. Um beijão e até o próximo vídeo.